fica lá em Gálatas 5, 22 e 23. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Louvado seja. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãos? Então aqui fala o fruto do Espírito, né? Que são 9 frutos que é essencial a gente ter. Amém? Porque se está na Bíblia, se Deus está falando que esse fruto é do Espírito, é porque a gente necessita ter ele. Os irmãos podem se assentar e, se quiserem acompanhar a pregação na Bíblia, fiquem à vontade. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja. Santo é o teu nome, Jesus. O primeiro fruto é o amor, que eu vou ler como exemplo em 1 Coríntios 13:13. Diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, irmãos, aqui fala que tem esses 3, né? Esses 3 também são essenciais a gente ter, só que o maior deles é o amor. Por isso que ele é o primeiro fruto, ele é o essencial que a gente tem que ter. Amém? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. Amém? O segundo fruto é a alegria, que se encontra em Salmos 122. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de poder. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muitas das vezes tem pessoas, né, que são ingratas e não são felizes em vir à casa do Senhor. Né? Não gostam de vir à igreja. Enquanto no mundo tem várias pessoas no leito de hospital que queriam estar adorando a Deus agora, mas não pode. Amém? E essas pessoas, elas fariam de tudo para estar aqui. E tem muita gente que não agradece nem a Deus por ter saúde de poder estar aqui adorando a Ele e estar louvando a Ele, amém? E engrandecendo a Ele que tudo pode. É verdade. Então, a gente tem que ser grato a Deus por ter saúde e por poder estar aqui na igreja e poder adorar a Ele e sentir a Ele, amém? Porque Ele é o que tudo pode e se a gente crê nele, a gente pode tudo, amém? O terceiro fruto é a alegria, que se encontra em João 14:27. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus de poder, Deus de glória, Pai. Louvado seja. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aleluia. Então Deus fala que Ele deixa a paz dele ao mundo. Ao momento que Ele cria o mundo, Ele deixa a paz dele e Ele deixa você escolher o seu caminho. Se você quer vir para a igreja, se você não quer. Ele também deixa você escolher se você quer ter a paz dele ou se você quer ter a paz momentânea do mundo. Amém? A minha paz vos dou. Ele dá a paz dele. É de graça, a gente não precisa pagar. Em troca, Ele só pede obediência e que faça o que é certo e bom aos olhos dele. Porque na história de Gideão fala que quando eles não obedeceram e não fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles foram entregues na mão dos inimigos por 7
anos, amém? Aleluia. E aí, de tanto eles clamarem, Deus enviou um, né, que era Gideão, para salvar eles. Aleluia. Não vos lá dou como o mundo a dá. Deus, Ele não dá a paz como o mundo dá. Porque a paz daqui, a paz que Jesus oferece, ela é para sempre, ela vai durar muito e para sempre. Verdade, Igual, meu Deus. no julgamento, se você faz o certo, a paz que você vai ter vai ser eterna, porque se você faz o certo e se você segue e você quer a paz de Deus e faz o correto para ter ela, quando for o Verdade, meu julgamento, Deus vai reconhecer Verdade, meu o seu Deus. esforço, né? E vai deixar você ir pro céu. A paz do mundo, ela é momentânea. É O verdade. inimigo, ele oferece uma paz momentânea por tudo que você tem. Igual, um dia você tá lá servindo o inimigo numa festa. Aí você gasta dinheiro, gasta energia, gasta tudo. Aí você fica lá servindo ao inimigo. Aí no outro dia você acorda. Do que te adiantou tudo aquilo? Você só gastou dinheiro e aí ficou sem dinheiro. E aí quando foi ver, não adiantou de nada. Foi uma paz momentânea que o inimigo te ofereceu, só que por tudo que você tinha. Amém? Não se turbe o vosso coração. Tem muita gente que conhece alguém, né? Eu acho que todos conhecem alguém que bebe, que é do mundo, que não aceitou Jesus ainda, né? E tem muita gente que não é nascido na igreja e fica com vontade de voltar porque vê a pessoa e a pessoa ainda fica, vamos lá, é cerveja sem álcool, não vai dar em nada, vamos lá. E aí então, tem gente que em vez de escutar a voz de Deus, o inimigo sussurra e a pessoa escuta e desvia o caminho. Amém? Por causa da pessoa que conhecia, que foi lá e levou ela para a bebedeira. Amém? Verdade. Então a gente não deve se turbar o vosso coração, porque se a pessoa tá lá e você tá vendo ela, você não tem que ter vontade de estar lá junto com ela, você tem que ter vontade de buscar ela para Eita Deus, é verdade, meu Deus. Eita glória, aleluia, Jesus. É forte, Deus. Virtude é a longanimidade ou a paciência. Que está lá em Romanos 12:12, amém? Aleluia, Deus. Que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, irmãos, a gente tem que se alegrar na esperança de que um dia Deus ele vai voltar para buscar os justos, e se você faz o certo na terra, Ele também vai te buscar, Ele vai voltar por você, porque Ele vê todos que estão fazendo esforço e todos os que estão servindo ao inimigo, e tudo vai ter uma consequência, tanto como uma consequência boa, como uma consequência ruim, dos atos e das atitudes que a pessoa faz aqui na terra, amém? Sede pacientes na tribulação. Enquanto você está passando uma tribulação, enquanto você está passando uma prova, você tem que ser paciente e tem que esperar em Deus, porque tudo que Deus envia para você de tribulação e prova é uma coisa que você aguenta, porque já pensou Deus enviar uma prova que você não aguenta, que você não vai conseguir passar por Eita isso? Deus, é Deus, ele verdade. nunca vai te envergonhar. Deus, ele não envergonha. Então, por isso que ele sempre passa uma prova, uma tribulação que você consegue. Porque aí, depois vai vir a vitória e todo mundo vai ficar, mas como? Como que isso aconteceu? Então, não fique com medo se está passando pela tribulação. Só siga Deus e faça o que é bom aos olhos deles e faça o certo. Porque aí vai vir a vitória e aí eles vão ficar, como isso aconteceu, mas... É Entendeu? verdade, meu E Deus. perseverar na oração. A gente tem que perseverar na oração, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Nós que somos crentes, a gente não pode
esquecer, deixar de orar, porque oração é um alimento para nossa alma, amém? É um alimento espiritual. Aleluia. Se a gente para de orar, não tem como, você tá passando por alguma coisa. Como que você vai dialogar com Deus? Como que você vai se explicar para Ele? Se a oração é um momento de diálogo com você e Deus. Amém? Verdade, meu então, Deus. tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de bom, a gente tem que orar. Se for uma coisa boa, agradecer. Se for uma coisa ruim, pedir socorro, né, a Deus. O quinto fruto é a benignidade, que está lá em 2 Timóteo 2:24. Servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Então, aqui Deus fala para os servos do Senhor. Ele está falando para quem serve Ele de verdade. Para os meus servos não convém contender, não convém brigar, porque isso é carnal, isso é alimentar sua carne, não alimentar o espírito também. Porque a nossa luta, ela nunca é carnal, mas sim espiritual. Porque enquanto a gente está dormindo, o inimigo está rondando. Só que Deus, Ele deixa os anjos da guarda em volta de nós, não permitindo que o inimigo toque na nossa vida. Amém? Porque Deus, Ele nos ama. Deus Altíssimo, Deus de poder, Deus de glória, Pai. Amém? E aqui fala, não convém contender, não é para brigar. Isso não é certo. Mas o certo é ser manso com todos. Então a gente tem que ter também, né, que também é um fruto, é a mansidão. Porque se a gente é manso e humilde de coração, igual Deus foi, a gente está cada vez mais perto da salvação. Porque pra gente ir pro céu, a gente tem que ser santo. A gente não consegue ser santo 100%, mas a gente tenta. Amém? Glória a Deus. O sexto fruto é a bondade. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. A bondade se encontra em Efésios 4:32. Aleluia, Jesus. Que diz assim: antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui fala que a gente tem que ser um com os outros benignos. A gente igual na passagem passada, né? A gente não é para brigar com o outro. A gente tem que se amar um com os outros e se perdoar, porque nós somos irmãos espiritual, amém? Nós somos irmãos na fé. Então a gente tem que viver em comunhão um com os outros, porque é o que Deus fala na Bíblia. Se a gente faz isso, a gente faz o certo, amém? Se a gente briga, a gente está fazendo errado e alimentando mais ainda a carne. E aí, quando você faz o errado, o inimigo, ele gosta disso, ele se aproveita disso e fica lá aplaudindo enquanto você faz. Desse Amém? jeito, meu Deus. E perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Por que a gente tem que se perdoar uns aos outros? Porque Deus, Ele também fez isso. Jesus, né? Deus, Ele enviou Jesus. Deus, Ele fez isso, né? Enviou Jesus em forma... querendo dizer que Ele estava nos perdoando dos nossos pecados. Igual, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Glória a Ele Deus. mostra que Ele estava nos perdoando, porque muitos crentes na terra pediram pelo mundo, amém? Porque o mundo o mundo não tá de brincadeira. Satanás, ele tá trabalhando 24 horas por dia, amém? O mundo não tá fácil hoje em dia, amém?
A sétima virtude é a fé. Aleluia. Fica quietinho. Fica quietinho. Eu vou trazer essa fé como exemplo a mãe de Moisés, Joquebede, Aleluia. Glória a Deus. que está lá em Êxodo 2:3. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém, irmãos? Então, Glória a Deus. Aleluia. Joquebede ali, né? Ela estava escondendo ele há um bom tempo, né? Ela estava escondendo ele, ela conseguiu esconder em 3 meses, porque Moisés, ele nasceu no meio da tribulação, amém? No meio que Faraó se vingou contra todo mundo, falou: eu quero todos os bebês do sexo masculino mortos. E aí Joquebede era uma mãe esperta e conseguiu esconder por 3 meses, né? Só que como todo bebê chora, né? Aí ele chorava todo dia, escondido. E ali os soldados, eles conseguiram escutar e eles estavam indo até lá, né? Porque eles estavam matando todos os bebês que eram do sexo masculino. E a mãe de Moisés, né, conseguiu esconder ele por 3 meses, que era muita coisa, porque quase todos os bebês já tinham morrido. Então, como ela viu que não ia dar mais para esconder, que eles iam conseguir encontrar Moisés, ela foi lá e fez um cesto de roupa suja, né? Colocou uns furos para ele poder respirar e colocou no rio. Glória a Deus. Aleluia. Olha a fé e o temor que ela teve por Deus. É verdade, meu Outra Deus. coisa que ela fez de certo foi ter temor a Deus e não ter tremor ao homem. Porque ela reconheceu que Deus era capaz de fazer isso e ela reconheceu que Deus poderia salvar o bebê dela e poderia não fazer ele não morrer, amém? Porque ele tinha propósito e a mãe dele tinha fé. Aleluia. Glória a Deus. Que é um dos frutos do Espírito, né? E aí, como Deus viu isso, ele viu que ela estava tendo fé e estava tendo temor a ele. E ele sabia que era Moisés que ia ter que abrir o mar vermelho. Eita, glórias! Não era Adão, não era João, não era ninguém, era Moisés. Ele era o escolhido para libertar o povo do Egito. Glória a Deus. Então, se você tem um propósito na sua vida, creia que ainda não está no tempo de morrer. Porque Deus, Verdade, meu Deus. Ele Aleluia. ainda tem promessa para cumprir na sua vida. Se você tem um propósito, você não vai morrer. Porque Deus ele vai fazer cumprir o propósito um dia. Igual, se não fosse propósito eu estar aqui, se fosse minha vontade da carne, eu não estaria aqui. Eita, Porque Deus. A vontade da carne era estar no mundo. Só que a gente tem que obedecer a Deus e seguir as ordens dele. E como minha mãe, eu só nasci por causa que minha mãe me entregou ao nome de Jesus. E por isso que eu estou aqui pregando para vocês hoje. Glória a Porque se não Deus. fosse esse propósito na minha vida, eu não estaria nem aqui hoje pregando para vocês, amém? Então saiba de uma coisa: se a sua vida tem um propósito, é porque você está aqui. Então Glória a creia que não Deus. está no tempo de morrer, porque Deus, ele ressuscita. Você pode Glória a morrer, Deus. mas só se for porque você não está obediente. E aí, se for necessário, Deus, ele te ressuscita para cumprir o propósito na sua vida. Eu já conheci pessoa que morreu, só que ressuscitou para cumprir o propósito na terra, amém? Se essa pessoa não tivesse um propósito na terra, se ela não tivesse que estar pregando o evangelho hoje em dia, ele está morto. Ele não ia estar aqui na terra. Ele não ia estar pregando para os crentes que estão na igreja, amém? Então saiba, você que está aqui, você tem um propósito. Glória a Deus. Amém? Deus de poder, Deus de E glória. a oitava virtude do Espírito é a mansidão. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Mateus 11:29.
Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Que diz: Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Amém, irmãos? Então aqui Deus fala que a gente tem que ser igual a Ele. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Nós temos que ter o jugo de Deus. Amém? Nós temos que ser justos na terra. Aleluia. Ele fala: aprendei de mim. Então a gente tem que aprender com Deus, porque Ele foi manso e humilde de coração, verdadeiramente, amém? Enquanto Ele tinha 10 anos, enquanto Ele pregava para os sábios, e eles ficaram assim, impressionados, porque uma criança pregando para os sábios, coisas que eles ainda não tinham aprendido, eles ficaram assim: mas como que isso é possível? Sabe como que isso é possível? Porque para entrar no reino do céu, tem que ser igual uma criança. Então uma criança, ela pode ser usada por Deus, sim, e igual um adulto é. Ela pode ser usada igual um pastor é. Amém? Aquele povo lá, os sábios do templo, eles ficaram assim, chocados com a sabedoria de Jesus. Por quê? Porque ele ensinando com 10 anos para esse povo, tinha que, só quem ensina eles são os líderes religiosos, amém? E uma criança chegar assim e começar a pregar, os pais deles ainda foram atrás dele e falaram: você quer nos matar do coração porque você some do nada. E ele ainda falou: por quê? Não sabeis que era para eu estar na casa do meu pai? Então eles não reconheceram. Maria, mesmo escutando o anjo falou para ela: ele vai ser filho de Deus, o nome dele tem que ser Jesus, porque ele vai vir na terra para perdoar os pecados de todos, amém? Ele vai vir na terra pelos pecados de todos nós. E Maria, escutando isso, ela esqueceu. E quando ele tinha 10 anos, ela foi a procurar até ele. E ele, dando lição de moral na mãe, falou: não sabeis que era para eu estar na casa de meu pai? Porque o anjo já tinha falado, ele era filho de Deus, Jesus. Ele foi na terra por um motivo, e foi para perdoar os nossos pecados, e também para ensinar os que não sabiam, amém? Glória a Deus, aleluia. E então, né, Jesus Glória a Deus. foi lá e falou assim: não sabeis que era para estar na casa de meu pai? E eles zombaram de Jesus. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus, ele veio na terra, não foi para qualquer coisa, foi para nos salvar, e foi pelos nossos pecados, amém? E se a gente é igual a Jesus, se a gente é manso e humilde de coração, se a gente tenta ser igual a Jesus, ele vai ter descanso para a vossa alma. Ele vai nos dar o descanso para a vossa alma na vida eterna, amém? No reino celeste. Glória a Deus. E por último, Senta aqui agora. domínio próprio, amém? Aleluia. 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 29:11. Glória a Deus. Que diz: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então aqui fala que o tolo, ele expande a ira, ele anda com a ira, mas se alguém chega perto dele, se alguém trisca nele, a ira dele já se sobe. Amém? Porque ele é um tolo, ele não conhece de Deus. Mas agora, se você conhece a Deus e sabe de Deus, se você segue a Ele verdadeiramente, você vai encobrir a sua prima e a sua ira, e vai reprimir ela, porque você sabe que isso é uma atitude carnal, é uma obra da carne, não é do Espírito. Então a gente tem que repreender a nossa ira. Se a gente fica irado com alguém, a gente repreende, porque também não convém guardar mágoa do irmão e nem de ninguém, amém? Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que reprimir a ira e encobrir ela, porque Glória a Deus. porque Jesus, ele fez isso. Em nenhum momento na Bíblia eu não vejo que ele teve ira. Assim, com certeza
certeza ele ficou, mas por que esse povo não quer me escutar? Por que eles querem me expulsar do templo de Deus? Eita. Ele ficou com raiva para dentro de si, só que ele não quis expandir essa raiva e não brigou com eles, porque se Deus tivesse irado, no momento que ele estivesse na cruz, ele ia mandar que todo mundo morresse naquele lugar, e ia todo mundo morrer. Só que como Jesus, ele sabia que ele tinha ido na terra por um propósito, porque Deus tinha falado para ele ainda antes dele ser gerado no ventre: tu vais à terra por causa dos pecados do povo da terra, amém? E Jesus, ele compreendeu isso, e ele sabia que o propósito dele era salvar todos nós e morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele foi e fez isso, e ele encobriu a ira dele por todos os anos que ele viveu. Aleluia. Igual, ninguém entendia a sabedoria de Jesus, ninguém nunca entendeu ele. Quando ele foi ser batizado, não era você que deveria me batizar, porque eu te batizo. Quando ele estava no templo com 10 anos, você quer se matar do coração, o que você ainda está fazendo aqui? Então, ele nunca foi compreendido pelo propósito dele. Só que nós, hoje em dia, nós sabemos, porque Deus, ele deixou escrito na Bíblia que ele veio para morrer por nós na cruz. Então, o povo naquela época não entendia. Se não fosse Jesus, a gente não ia estar aqui hoje. Eita, Deus, ele é verdade, morreu meu Deus. pelos nossos pecados. Se os nossos pecados não tivessem sido perdoados por Deus, a gente não ia estar aqui vivo hoje na presença dele, amém? Glorificando a ele, porque ele é o dono do mundo. Se ele pudesse, quer dizer, ele poderia, mas ele não fez. Meu Deus. Enquanto ele estava na cruz, enquanto o filho dele, o unigênito, estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados com a coroa de espinho. Eita, Enquanto Jesus. isso estava acontecendo e um monte de gente zombando dele, Meu Deus. enquanto isso acontecia, os nossos pecados eram perdoados. Meu Deus. Enquanto todo mundo estava zombando, cuspindo nele, os nossos pecados estavam sendo perdoados. Então, muitas das vezes, ninguém vai te entender. Ninguém sabe o que você está Deus, é passando. verdade, Ninguém meu te Deus. entende. Só que Jesus